Graça e paz, queridos e amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos para que a gente possa juntos realizar mais uma leitura orante dos Salmos. Hoje a gente dá continuidade à leitura e a nossa atenção se volta ao Salmo de número 34. Eu faço aquelas colocações iniciais de que caso você, irmão ou irmã, tenha a possibilidade de ir para um lugar mais silencioso, com menos distrações, que faça isso, porque esse é um momento em que nós podemos nos deleitar na presença de Deus a partir daquilo que está revelado em sua palavra, para que a gente possa aprender a orar, não é? Aprender a orar a partir da iluminação do Espírito por meio da palavra. Isso é muito bom, isso é uma oportunidade que a gente tem e a gente deve valorizá-la. Então não vou mais me demorar não, tá? Vamos pegar a nossa Bíblia. Se você tem aí aplicativo, pode usar também, não há nenhum problema, isso aí é de acordo com o gosto de cada um. Eu tanto faço usar a Bíblia mesmo, o livro, né? Que a gente toca as folhinhas, como usar um aplicativo, o Kindle, etc. A gente tem aqui o Salmo de número 34. Como é que a gente vai fazer? Assim como o Salmo de número 33, é um salmo que tem 22 versos. Então, se a gente for fazer duas leituras, como a gente costuma fazer, vai ficar muito demorado. O que é que eu aconselho? Eu vou fazer só uma leitura, vou fazer de uma forma bem pausada, para que quando a gente tem esse momento de fechar os nossos olhos, para que a gente possa ruminar aquilo que a palavra de Deus tem nos trazido, a gente possa fazer de maneira mais concentrada possível. Mas você faça isso também depois, assim, depois que acabar a leitura, volta para esse salmo, tá? Fica lendo ele, lê quantas vezes quiser, porque dele vai nascendo ali uma constante aplicação para a nossa vida. Então, é palavra de Deus, né? Palavra revelada de Deus. E toda palavra de Deus, divinamente inspirada, é proveitosa para a nossa vida. Vamos lá, Salmo de número 34. Salmo de número 34. Tem um título aqui que diz assim, nas Bíblias Almeida, revista atualizadas da Sociedade Bíblica do Brasil: provai que o Senhor é bom, tá? Provai que o Senhor é bom. Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este foi expulso e se foi. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o livrou, o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade, passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem?
Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhe extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Irmãos, esse foi o verso desse salmo que eu fiquei meditando, tá? Que faz referência ao tema, né, que foi colocado aí nele. Vamos entender um pouco melhor esse salmo, né? Esse salmo é um salmo que ele tem características de salmo de ação de graças, porque ele começa falando de se bendizer ao Senhor, de se buscar ao Senhor por livramento. Então isso é uma característica comum nos salmos de ação de graça. E ele começa como se fosse um salmo de ação de graça individual, porque ele traz aqui a primeira pessoa, né? Bendirei, eu, pronome pessoal, né? E está trazendo aqui nessa primeira pessoa a ação de graça de Davi, mas depois há uma convocação e a gente vai entender como é que é essa dinâmica aqui. Só que esse salmo ele também tem características de escritos sapienciais, é o que a gente fala, né? Nem sempre o salmo ele é uniforme no seu estilo literário. Então a gente vai ter aqui por volta do verso, deixa eu ver aqui, 11, quando ele diz assim: vinde, filhos, escutai e vos ensinarei o temor do Senhor. Lembrando de Provérbios, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aí vem aquelas lições do pai ao filho. Então temos essa característica aqui no salmo. A autoria desse salmo sempre foi mantida como sendo de Davi. É um salmo de Davi. E é um salmo que a gente vai perceber que traz aqui a situação em que Davi escreveu esse salmo. Você vai ver aí que está escrito aí no início do salmo.
Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque e por esse expulso ele foi, ou seja, por Abimeleque ele foi expulso. Vamos entender isso aqui. Isso aqui é uma passagem que está lá em 1 Samuel, né? No relato de 1 Samuel, lá no capítulo 21, dos versículos 10 a 15. Qual é o contexto aqui? Davi está fugindo de Saul. Saul está perseguindo ele. E Davi foge para Gate, que era uma cidade de filisteus. O rei de Gate era Aquis. E para que Davi ele não fosse perseguido por Saul, porque ele sabia que Saul não invadiria uma cidade de filisteus à toa, né? Ele foi para lá. Só que tem um outro lado. Ele, como israelita, entrando numa cidade de filisteus. Como é que ele ia sair vivo de lá? O que é que Davi fez? Ele criou uma estratégia. Ele se fingiu de louco. Então as pessoas viam Davi e diziam assim, isso daí não vai fazer nenhum tipo de... não vai causar em nós nenhum tipo de temor, porque ele enlouqueceu. Então ele ficou fingindo como se ele tivesse realmente enlouquecido, perdido o tino, né? O que é que acontece, né? Assim, aqui está dizendo que na presença de Abimeleque, mas o rei de Gate era Aquis. Irmãos, Abimeleque era como se fosse um título, tá? Assim como a gente tem o título Faraó, César. Então, os reis daquela localidade recebiam esse título, Abimeleque. E significa o meu pai é rei. É o que significa no idioma deles. O meu pai é rei. Então, não existe aqui uma contradição, tá? O rei de Aquis era um Abimeleque, tá? Assim como o faraó existiram vários, assim como os Césares existiram vários. Só para que a gente possa entender aqui o contexto. O que é que a gente tem mais aqui? A gente tem um salmo que é um salmo chamado de salmo acróstico. O que significa isso? Que ele vai pegando as letras do alfabeto hebraico a cada verso para desenvolver os versos. E eles faziam isso, obviamente, como um recurso de memorização, para que esse salmo pudesse ser memorizado. Ao que parece, assim, os salmos hebraicos, eles não tinham tanto essa característica melódica de rimas, como a gente tem em outros tipos de poemas, tá? Mas o que a gente percebe é que eles usavam vários desses recursos. A rima deles era uma rima de associação de ideias, era uma rima de ideias. E eles usavam os acrósticos para que eles pudessem memorizar esse salmo. Sendo que ele se omite aqui o Tav. Aí algumas pessoas... O Tav é uma das letras do alfabeto hebraico. É uma consoante, por sinal. Então o que se pensa é que, talvez na época em que o salmo foi escrito, ainda não estava bem consolidado que o Tav era uma consoante, sabe? Então isso pode ser um dos motivos pelos quais o Tav não aparece nesse acróstico. O Tav não, perdão, o Vav. O Vav, tá? Não aparece nesse acróstico aqui. Mas vamos lá, qual é a estrutura desse salmo? A gente já viu, a gente tem uma parte de ação de graças, em que, assim, inicia-se com o louvor do próprio salmista, com ação de graças individual, dos versos 1 ao verso 3. Logo em seguida, assim, a gente vai ver que ele, ainda nesse contexto, ele convoca as pessoas a também com ele louvarem a Deus. É como se ele estivesse convocando a congregação, está no verso 3 aí. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. E daí ele vai trazer questões da história pessoal dele a partir do verso 4, né, que ele buscou ao Senhor e Deus o livrou. Aí a gente tem aí uma... é ótimo, né? Temos aí uma expressão da bondade de Deus para com o salmista, tá? Até o verso 7. Depois tem uma declaração aí de que
é importante buscarmos a Deus e experimentarmos Deus. Está aí no verso 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Né? Provai e vede que o Senhor é bom. É uma declaração da bondade de Deus comprobatória. Uma declaração que comprova essa bondade. Até o verso 10. Depois a gente tem essa questão do chamado à sabedoria, que está aí a partir do verso 11 e vai até o verso 14. E depois a gente vê ali o cuidado atencioso de Deus para com os justos, do verso 15 até o verso 18. No verso 19, trata-se aqui da aflição, né, que os justos sofrem, mas que Deus é um Deus que os livra. Nesse sentido, trata aqui de maneira redentiva da ação de Deus. Continua a tratar, a gente vai perceber isso em todo o Salmo. E por fim ele fecha aí nos versos 20 e 21, retratando o contraste do que acontece com os ímpios e do que acontece com os justos. Que os justos, a bondade de Deus ela é redentiva. Dos ímpios, essa bondade acaba gerando mais condenação neles, porque eles negligenciam a bondade de Deus. Eles não dão ouvidos à instrução do temor do Senhor. E aí, pelas próprias maldades, eles se perdem. Entenderam? Essa é a estrutura do Salmo. Mas vamos nos aprofundar nele. Olha como o salmista Davi começa. Bendirei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre em meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Aqui, meus irmãos, é uma alma que está absolutamente envolvida na alegria do Senhor. Na alegria que Deus concede a ele. A alegria chamada pelo próprio salmista de alegria da salvação. Esse tipo de alegria faz com que a alma irrompa em louvores a Deus. Então, ele está dizendo aqui que de contínuo ele sente necessidade de louvar a Deus. Ele sente necessidade de exaltar o nome do Senhor, de se gloriar no Senhor. Essa expressão, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, é uma expressão que o próprio profeta Isaías usou. Lá em Isaías 41, no verso 6, ele diz: te alegrarás no Senhor. É essa a expressão. Então, esse trecho de Isaías fala da redenção que Deus propiciaria ao povo dele. Talvez seja esse o fio desse salmo, tá? A gente vai perceber que esse salmo tem uma característica também messiânica. Então, talvez seja esse o fio condutor do salmo. Seja a experiência redentiva, salvadora de Deus. Assim como Davi, ele percebeu a salvação que Deus propiciou a ele das mãos de Saul e das mãos do rei de Aquis. Nós, como crentes em Cristo Jesus, nós temos condições de nos alegrar na salvação que nos foi propiciada por meio de Cristo, porque fomos libertos da nossa escravidão do pecado, libertos da morte, da condenação do pecado, da morte espiritual, da morte eterna. Fomos libertos para vivermos um relacionamento com Deus. E nesse relacionamento, a nossa alma se volta a Deus em gratidão por tudo aquilo que Ele nos fez, por Ele ter nos livrado do nosso caminho longe dele, né? Do caminho que levava e nos conduzia à danação, à perdição eterna. Então, a redenção está presente aqui nesse salmo e eu vou tentar, assim, com a graça de Deus, demonstrar isso para os irmãos. O salmista começa trazendo dessa alegria da salvação e que ele irrompe louvor e convoca, veja só,
a congregação a louvar com ele. Ele diz assim: engrandecei o Senhor comigo e todos a um exaltemos o seu nome. Sabe o que eu vejo aqui, meus irmãos? Eu tenho essa sensação aqui com esse salmo. É de que um coração alegre, exultante diante de Deus, uma pessoa que teve a experiência de salvação, né, que Cristo o encontrou, o resgatou, ele não consegue ficar com isso só para ele não, meus irmãos. Vocês concordam comigo? Ele precisa falar disso, ele precisa dizer, ele precisa expressar essa alegria e dizer assim: olha, cantem comigo, porque Deus é um Deus salvador, Deus é um Deus que me resgatou. Devemos nos alegrar no Senhor, devemos nos gloriar no Senhor, como disse Isaías. Então, assim, essa é uma expressão que sai do salmista e transborda numa convocação solene para que todos possam também, em ação de graças, se voltar a Deus. É por isso, eu vou dizer para os irmãos, a gente evangeliza para que a gente possa ver mais pessoas glorificando a Deus. É o motivo de nós evangelizarmos. O motivo da igreja se envolver com a evangelização é para que a gente possa ver mais pessoas glorificando o nome do Senhor. E é isso que o salmista Davi faz aqui. No verso 4, ele vai trazer o testemunho pessoal dele. Veja só. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Ele estava sendo perseguido por Saul. Ele estava numa zona de vulnerabilidade, numa nação inimiga. E Deus o livrou. Deus livrou Davi. E ele sabia, meus irmãos, que não foi a estratégia dele de se passar por enlouquecido, amalucado, como diz aqui, que livrou ele. Ele sabe que, em última instância, quem livrou ele foi Deus. Foi Deus. É por isso que ele diz assim: eu busquei o Senhor e ele me acolheu. Ele está dizendo: eu invoquei a Deus naquele momento e Deus me ouviu. E livrou-me de todos os meus temores. Aqui a palavra temor, ela não tem a ver com aquele temor do Senhor, tá? Ela tem a ver com medo de morte mesmo. Mesmo o salmista Davi sendo um guerreiro, um homem experimentado na batalha, Davi tinha medo de morrer. Há pessoas que acreditam que a gente pode chegar a um momento assim que não vai existir mais medo de morrer, etc. Não, meus irmãos, assim a gente tem medo. Claro que temos medo. E esse medo, de alguma forma, ele até nos garante uma certa segurança dos nossos comportamentos. Porque se a gente não tivesse medo, a gente ia ficar pondo em risco o tempo todo a nossa vida. Só que esse temor aqui chegou ao extremo, né? Ele estava numa situação de muita fragilidade. Então, ele sabia que a qualquer momento, ou Saul pegava ele, né, e matava, ou lá numa região, na região de Gate, né, que era de filisteus, o rei podia mandar matá-lo também. O rei Aquis. Então temos aqui essa condição aqui, né? E o salmista buscou o Senhor e percebeu esse livramento. Irmãos, às vezes assim, a gente tem uma noção equivocada a respeito do livramento de Deus. O que é que a gente pensa às vezes? Que Deus, assim, é um Deus que ele só vai dar ouvidos a gente quando a situação for uma situação extrema, como essa de Davi. Não, meus irmãos, os ouvidos do Senhor estão atentos à nossa oração. Ele disse que ele buscou o Senhor e Deus o acolheu. Então a gente não precisa viver uma situação extrema para buscar a Deus, tá? É nesse sentido que eu estou trazendo isso. A gente deve buscá-lo, mesmo que a gente não esteja vivendo uma situação tal qual Davi. Mas se a gente percebe algum risco, se a gente percebe alguma coisa, ou até mesmo se a gente não está percebendo nada, a gente deve buscar a Deus. Porque Deus nos acolhe, porque Deus nos ouve, porque Deus escuta a nossa oração. E às vezes os temores não são externos, né? Não são por situações reais e concretas, mas são temores internos.
que a gente internaliza e vai alimentando esses temores na nossa mente. Devemos buscar ao Senhor. E Deus nos livra também destes, tá? E a prova que Ele nos livra é que Ele nos propiciou essa tão grande salvação em Cristo Jesus. Se Ele nos deu essa salvação, que é a mais importante de todas, porque nós vivíamos escravos do pecado, né? E tínhamos por pai a Satanás, se Ele nos salvou a ponto de nos libertar do cativeiro das trevas, do império das trevas, para vivermos no reino do Filho, do seu amor, Ele também, Ele nos ajudará, Ele nos dará força para que a gente possa superar esses medos que a gente às vezes carrega dentro da gente. Na psicologia tem alguns medos que a gente chama de fobias, né? São medos bem desproporcionais. Mas para aquela pessoa que está vivenciando, aquilo ali é terrível. É muito difícil para ela viver. Então, ore a Deus se você tem alguma fobia, né, para que Deus te ajude, para que, se possível, Deus tire de você esse medo. Tá? E aí ele vai dizer aqui no verso 5, o salmista: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Contemplai a quem? Contemplai a Deus. Contemplai a Deus e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Interessante, meus irmãos, é porque isso aqui também está trazendo uma ideia de livramento, tá? Em Isaías, no capítulo 66, na capítulo 60, perdão, no versículo 5, se não me falha a memória, eu até anotei aqui, é um texto que fala da redenção de Deus. E vejam que o salmista, o profeta Isaías diz, ele diz assim: então verás o Senhor. Então o verás, né? Verás o Senhor e serás radiante de alegria, e o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo. Me lembra aqui o que aconteceu com o povo de Israel, né? Quando atravessou ali o Mar Vermelho e chegou do outro lado, e Miriam e todo o povo se alegraram e o coração se encheu de alegria. Como a alegria muda o nosso semblante, né? Como a alegria muda o nosso semblante. Quando a gente está triste, a gente fica com o semblante pesado. Quando a gente está contente, parece que o nosso rosto ele é iluminado. Por que nesse sentido aqui do livramento? Porque temos a noção de que Deus tem cuidado das nossas vidas, de que Deus tem nos livrado do perigo, da morte. Que coisa linda, meus irmãos, que o salmista está trazendo aqui. Ele diz aqui, ainda tratando, né, desse âmbito mais da sua história pessoal, ele diz no verso 6, clamou este aflito. Quem? O próprio salmista. Ele está dizendo assim, clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. De algumas não, ele disse, de todas as minhas tribulações o Senhor me livrou. Se Deus o livrou até ali de todas as suas tribulações, há uma garantia no coração do salmista, ele continuará a me livrar. Não está dizendo aqui que ele não vai sofrer adversidades, passar por aflições, não. Ele está falando que na tribulação Deus o livrou. Deus o livrou. Não é isso que Jesus disse lá em João 16, se não me falha a memória, 33? Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o salmista tinha essa razão no coração de buscar o Senhor, porque quando ele clamava a Deus, estava presente nas suas aflições, na sua tribulação, para lhe livrar. Irmãos, isso não é diferente na nossa vida, a gente precisa trazer isso também para a nossa experiência pessoal. Deus é um Deus que nos livra na tribulação. Então não importa a tribulação que você esteja passando, Deus está contigo, meu irmão, minha irmã. Creia que Deus lhe dará livramento, sim.
Observa-se até aqui, né, que o salmo é muito redentivo. O salmista está falando o tempo todo de libertação, de salvação, de redenção. Isso vai ganhando corpo. Olha o que está agora no verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Mais uma vez. Ele está dizendo assim, Deus nos protege nos momentos de adversidade. É o próprio Deus. Porque essa expressão, irmãos, anjo do Senhor, é importante que se diga. É uma expressão que é um sinônimo da própria ação de Deus. Da própria ação de Deus. E está dizendo que ele acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A gente com certeza vai lembrar do Salmo 139, né? No verso 5. Porque tu me cercas por detrás e por diante, tu me cercas em volta e pões sobre mim a tua mão. Que coisa, né? Ele diz assim, o salmista, tal ciência, tal conhecimento teu sobre a minha vida, tal proteção, é para mim tão maravilhosa, tão alta, que é impossível que a minha razão consiga alcançar. E aí entra o coração do salmo. É como se fosse um momento agora de dar um brado, né? De dizer assim, provar e ver de que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Provar aqui não é pôr Deus à prova não, viu, meu irmão? Não é ficar fazendo prova com Deus, não tem nada a ver isso aqui não. Provar aqui é experimentar pessoalmente que Deus é bom. É provar da bondade de Deus na nossa própria vida. É ter experiência com Deus no que tange a sua bondade para conosco. É isso que ele está falando. Bem-aventurado que o homem, feliz o homem que se refugia em Deus, porque Deus é bom, é bom. Agora vem, né, a expressão temei. Temei o Senhor, vós os seus santos, no verso 9 está escrito, pois nada falta aos que o temem. Temei ao Senhor, vós os seus santos, porque nada falta aos que o temem. Isso nos leva ao Salmo 23, não tem jeito. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aqui eu devo temer a Deus. Eu devo temer ao Senhor. Porque o temor do Senhor, a gente vai ver, isso é o princípio da sabedoria. Então, temer a Deus é algo que envolve reverência, obediência à sua palavra, submissão à sua vontade, consciência da sua grandeza, de quem Ele é, do seu poder. O temor ao Senhor faz com que a gente se relacione com Deus entendendo quem nós somos e quem Deus é. Entendendo que Deus é um Deus absolutamente santo, absolutamente perfeito, em bondade, em justiça, em amor, em misericórdia. Então, quando a gente se relaciona com esse Deus, a gente não pode se relacionar de qualquer jeito, a gente tem que se relacionar com santo temor. E quem se relaciona com esse Deus em santo temor acaba percebendo que nele, em Deus, temos tudo aquilo que necessitamos para a vida. Nada nos falta. Olha aí o que ele diz no verso 10 para poder complementar o que ele já falou no verso 9. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Aos que buscam, ele está dizendo até os leões, eles passam fome, eles passam dificuldade. Porém, os que buscam, aqui é buscar no sentido, os que dependem do Senhor, os que não vivem de maneira
autônoma, negando a realidade de Deus, mas aqueles que dependem do Senhor, aqueles que entendem que a vida que eles têm é uma doação de Deus. A estes, bem algum lhes faltará, porque se eles têm Deus em sua vida, eles têm todo o bem. Se temos a Deus, meus irmãos, temos todo o bem. Tem está me vindo à mente agora um antigo louvor que dizia assim: se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus, se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu nada. Você não perdeu nada. Se você tem a Deus, você tem tudo. Mas se você não tem a Deus, você pode ter tudo que esse mundo pode oferecer, mas você não tem nada. Jesus disse isso, né? Aquele que quiser ganhar a sua vida, perder-la. Mas aquele que perder essa vida, as coisas dessa vida, por amor de Deus, esse ganhará a vida. Ou seja, a vida que a gente fala é a vida eterna, meus irmãos. É a vida abundante, é a vida com Deus, é a vida que não vai ser vivida só nessa existência, vai ser vivida por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos, na presença de Deus. Será que vivemos nessa perspectiva ou vivemos apenas na perspectiva dessa vida daqui? E aí, se a gente vive nessa perspectiva dessa vida aqui, a gente vai sentir falta o tempo todo das coisas. A gente vai sentir falta porque dentro do nosso coração há um desejo que não é saciado fora de Deus. É por isso que vêm as compulsões, porque as pessoas buscam fora de Deus aquilo que só Deus pode oferecer. E aí, quando elas buscam aquilo que só Deus pode oferecer em outra coisa, aquilo nunca vai poder satisfazer a alma delas. E elas vão sempre querer mais, sempre querer mais, sempre querer mais. Se é dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Tem gente que só fala em dinheiro. Você vai conversar, só fala em investimento de ações, e como é que eu vou ganhar mais dinheiro, como é que eu vou lucrar mais, como é que eu vou... Só fala nisso. E a Bíblia fala, né? O próprio Jesus disse que a boca fala o que o coração está cheio. Então acaba a gente revelando os ídolos no nosso coração. Mas vamos lá, né? Agora vem o chamado à sabedoria. Vem agora aquela parte do texto que tem características de texto de sabedoria, textos sapienciais. Observe. Diz assim o salmista: vinde, filhos, e escutai, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Vocês querem aprender o que é o temor do Senhor? Escutem. Preste atenção que eu vou ensinar vocês. É um chamado, é como se diz assim: atentem-se ao que eu vou dizer agora para vocês, prestem atenção. E aí diz assim: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Olha aqui, meus irmãos. Eu sei que esse verso aqui é um verso de uma pergunta que é uma pergunta litúrgica. Isso já aconteceu em outros salmos que a gente leu. Quem habitará no monte do Senhor? Né? Mas é uma pergunta que demonstra que a nossa relação com Deus não é uma relação apenas litúrgica. Não é uma relação que apenas acontece no contexto do culto solene, mas é uma relação que acontece em todos os aspectos da vida. E o salmista faz questão de deixar isso claro. Ser religioso não é suficiente não, viu, meu irmão? Você está pensando que ser religioso garante alguma coisa? Não garante não. E o salmista vai dizer aqui, olha, em resposta à pergunta que ele fez, ele próprio fez, ele vai dizer: refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Você teme a Deus? Então, pare de falar mal da vida dos outros. Pare de levantar falso testemunho sobre as outras pessoas. Pare de inventar mentiras. Você não é temente a Deus? Então pare com isso. É o que o salmista está dizendo aqui. E ele vai dizer mais, no verso 14: aparta-te do mal e pratica o que é bom.
Você não é temente a Deus? Então para de fazer coisa que prejudica as pessoas e prejudica você. Larga disso. Faz aquilo que é bom. Não retribui o mal com o mal, retribui o mal com o bem. Irmãos, isso é forte, meus irmãos. Mas é o que o salmista está dizendo. Olha onde está o temor do Senhor. Está em obedecer a Deus. Está em viver uma vida submissa a Deus. E aí ele vai dizer assim, no fim do verso 14: procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Aqui, procurar a paz é no sentido, irmãos, de perseguir. Perseguir. Porque tem gente que vive, parece que ele está buscando guerra com todo mundo. Uma vez eu ouvi de uma pessoa falando sobre a velha vida que ela vivia, que ia para as festas, e ele dizia para mim o seguinte: Stanley, eu ia para as festas, eu saía de casa dizendo assim, eu quero procurar alguém para brigar comigo. Eu vou para aquela festa para arranjar uma inimizade, para arranjar uma briga, para eu poder descontar a raiva que eu estou sentindo. E aí ia para a festa e ficava buscando ali situações para ter uma briga, para ele poder bater em alguém. Graças a Deus esse irmão, hoje ele é crente, né, em Cristo Jesus, ele não age mais assim. Ele não sente mais prazer nisso. Mas eu vou dizer, meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode estar agindo de modo a provocar inimizades entre os irmãos. A gente pode estar agindo de modo a que a gente fira com as nossas palavras pessoas. Sabe? A gente pode agir de um modo que a gente provoca divisão no seio da igreja. Tem que se ter muito cuidado. Eu vou dar um conselho aqui, meus irmãos. Se alguém chega para falar mal de alguém para você, não dê ouvidos, não dê ouvidos. Chame essa pessoa para orar por essa pessoa que ela está falando mal. Diga a ela assim, irmão ou irmã, vamos orar por essa pessoa. Porque, na maioria das vezes, meus irmãos, quando alguém vem trazer alguma coisa desse tipo, no coração delas, elas querem provocar algum tipo de inimizade. Elas querem provocar algum tipo de sentimento ruim naquela pessoa que está ouvindo em relação àquela outra pessoa, sabe? E é sempre bom a gente ouvir os dois lados. Não ouvir só um lado, ouvir os dois lados para saber o que é que se passa, né? O que é que tem se passado, de fato, para a gente não ser levado a tomar uma atitude e às vezes de consequências que são irreparáveis com alguém que está sendo ali falsamente injuriado. Está sendo injuriado, falsamente injuriado por alguém, sabe? Está sendo difamado, melhor dizendo, era a palavra que eu queria. Está sendo difamado por alguém. Tem que ter cuidado com isso dentro da igreja, viu, meus irmãos? O inimigo atua muito nesse sentido aí para causar divisões no seio da igreja do Senhor. É isso. Se tem alguma coisa contra o teu irmão, vai até ele. Conversa com ele. Né? E fala com ele, tenta ganhar esse irmão. Se não conseguir, chama um outro, vai lá também. Tenta ganhar esse irmão. Mas não fica fazendo isso não, porque isso vai prejudicando. Isso vai, aos poucos, criando divisões dentro da igreja, grupinhos dentro da igreja. Não tem coisa pior do que isso. Vamos lá. A gente deve perseguir a paz. É o contrário. Se percebe que ali está gerando confusão entre os irmãos, não põe mais lenha na fogueira, meu irmão. Vai lá e apaga esse fogo, porque esse fogo não é de Deus. É um fogo diabólico. E aí começa, né, a parte do Salmo
em que se trata do cuidado atencioso de Deus. Veja aí no verso 15, diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O que está dizendo aqui, meus irmãos? Está falando dos olhos do Senhor e dos ouvidos do Senhor. Que os olhos do Senhor estão, e a atenção do Senhor se volta para o justo. Repousa, tem uma ideia mais suave, que repousam sobre o justo. E os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Deus assiste àqueles que foram justificados. Deus assiste. Não é da nossa própria justiça, a gente sabe muito bem disso. A gente tem uma revelação mais detalhada a respeito de que justiça é essa. Não é a nossa justiça, mas é a justiça de Jesus Cristo. Então os olhos do Pai se voltam para ver o Filho, ver a justiça do Filho, e nós que fomos justificados em Cristo Jesus pela fé, Deus não nos vê em nós mesmos, mas nos vê a partir de Jesus. Tá? Então os olhos de Deus, eles são complacentes, no sentido de olhar para os que foram justificados em Cristo, não com uma ação, né, de ira contra o pecado, mas de maneira a atentar-se cuidadosamente para aquele que foi regenerado em Cristo Jesus, que foi salvo, que foi justificado em Cristo Jesus. E os seus ouvidos estão abertos para ouvir o seu clamor. Deus está com os ouvidos abertos para ouvir o nosso clamor. A pergunta é, por que temos orado tão pouco, né? Por que temos buscado tão pouco a Deus? Por que temos dedicado tão pouco tempo para falarmos com Deus em oração? Para termos esse colóquio, essa conversa com Deus em oração, se Deus está com os ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor. Agora veja a reação dele contra os ímpios. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Ali é um rosto de justiça, para lhes extirpar da terra a memória. Misericórdia, meus irmãos. Misericórdia. Aqueles que vivem longe da graça de Jesus Cristo. Os ímpios estão debaixo da ira de Deus, meus irmãos. A vida que eles levam é uma vida de condenação. E a condenação, ela já está posta por conta do pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que todos pecaram. Então, aqueles que estão longe do caminho do Senhor, aqueles que ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo, estão debaixo de condenação. Permanecem, né? Como nós também permanecíamos debaixo de condenação antes desse encontro. Se não fosse o fato de Deus ter nos elegido, ter nos chamado, ter nos regenerado, ter posto fé em nosso coração, se não fosse esse o fato, nós não estaríamos debaixo de uma presença bem-aventurada de Deus, não. Estaríamos igualmente debaixo da ira de Deus. E aí no verso 17 diz assim, clamam os justos, mais uma vez a ênfase, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Olha aqui, está vendo, meus irmãos? Mais uma vez, esse texto está em paralelo com o verso 6, que diz, clamou esse aflito e o Senhor os livrou de todas as suas tribulações. Agora o que é que Davi está fazendo? Ele está dizendo assim, isso não é só para mim não, minha gente. Isso é para vocês também. Aprendam. Né? Todos aqueles que clamam a Deus, Deus os livra. Deus os livra. E aí no verso 18 ele diz assim, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. No verso 6 ele disse assim, clamou este aflito. Em algumas versões disse, este pobre, este miserável clamou a Deus. E no verso 18 diz assim, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Não é só Davi que ele salva não. Ele salva todos aqueles que têm um coração quebrantado e um espírito oprimido.
texto continua a falar de salvação, meus irmãos, de redenção. Esse é o fio condutor do Salmo, vocês estão percebendo, então? Aí ele diz assim, no verso 9, muitas são as aflições do justo. Opa, lembra o que a gente falou? Ele não está dizendo que eles serão salvos da tribulação. O salmista está dizendo que nós somos salvos na tribulação. É por esses, entre outros exemplos da Bíblia, que eu não vou citar aqui, porque existem vários que os cristãos, boa parte dos cristãos de origem reformada, creem que a igreja vai passar pela grande tribulação, que vai passar pela tribulação. Não é? Mas que não vão ser, que nós vamos ser salvos na tribulação e não da tribulação. Vários textos, eu não vou citar todos aqui, mas tem vários textos na Bíblia que deixam isso claro, na revelação progressiva das Escrituras. Então o coração do quebrantado, do aflito, Deus salva, por mais tribulação que ele venha passar nessa vida. O Senhor os livra de todas, meus irmãos, de todas as tribulações. Não importa, então, escute isso, grave o que eu vou dizer, tá? Não importa a tribulação que venhamos a passar nessa vida, Deus nos livrará de todas. Mesmo passando por ela, Deus nos livrará. Elas não têm a palavra final sobre a nossa vida. Eu não sei se vocês lembram daquele texto de 2 aos Coríntios, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Capítulo 4, a partir ali do verso 7, Paulo diz assim, eu vou ler aqui rapidamente. 2 aos Coríntios 4, a partir do verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Fala da nossa condição pobre, né? Frágil. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo, disse Paulo, somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Paulo está falando aqui no verso 7 da fragilidade humana e do poder de Deus, meus irmãos. No verso 8, ele está dizendo que a gente passa por tribulação, sim, mas é tribulação sem angústia. A gente passa por perplexidade, sim, mas é perplexidade sem desânimo. A gente passa por perseguição, sim, mas é perseguição sem o desamparo de Deus. A gente passa por abatimento, passamos, sim, mas é abatimento sem destruição, porque nós não vivemos mais para nós mesmos, meus irmãos. Nós nos identificamos com Jesus Cristo. E a vida que a gente vive para a glória dele. Para que o nosso corpo possa ser um instrumento de louvor a Deus, seja a situação que temos passado. Mas vamos voltar aqui para o Salmo 34, né? Vamos lá. E aí diz no verso 20, preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Irmãos, esse é um texto aqui muito importante, porque esse texto aqui foi usado por João no Evangelho, lá no capítulo 19 e versículo 36, para descrever Jesus Cristo na sua crucificação. Para dizer que nenhum dos seus ossos foi quebrado. Então, esse justo que está falando aqui é Jesus. É o Filho de Deus. É o justo por meio de quem somos justificados. É aquele por meio de quem fomos redimidos, fomos salvos. Jesus Cristo. É óbvio que quando o salmista escreveu esse salmo aqui, talvez ele não tinha a mínima condição de perceber que isso estava profetizando algo que aconteceria com Jesus Cristo na cruz. Ele não tinha talvez essa pretensão messiânica, vamos dizer assim. Porque isso aqui é um recurso literário, é uma metonímia, né? Quando está falando de ossos aqui, ele está usando um recurso chamado sinédoque.
O que significa isso? É pegar uma parte para descrever o todo. Está falando do corpo dele. Preserva o corpo para que não sofra dano algum. É como se ele estivesse querendo dizer numa linguagem poética isso aqui. Porém, aquilo que Jesus sofreu cumpriu o que está escrito aqui, porque nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado. Dos outros dois que estavam ali crucificados juntamente com Jesus, eles foram quebrados para que eles morressem mais rápido. Mas Jesus, isso não aconteceu. Para que se cumprisse cabalmente a profecia a respeito do Filho de Deus, que morreria em favor de todos aqueles que creem para a salvação em seu nome. E aí o Salmo ele conclui com esses dois versos aqui. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e do que neles confiam, nenhum será condenado. Meus irmãos, isso é uma palavra de juízo final. Percebe aqui? O infortúnio aqui, no verso 21, é mesmo que a maldade. Ele está dizendo assim, a maldade matará o ímpio. Essa palavra infortúnio pode ser traduzida por maldade. A maldade matará o ímpio. Os que odeiam o justo serão condenados. E o justo aqui pode ser entendido como Jesus também, tá? Os que odeiam a Jesus Cristo serão condenados. Os que não ouviram a sua voz, porque não eram suas ovelhas, serão condenados. Do contrário, no verso 22 está escrito, o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Deus seja louvado por tudo aquilo que ele operou por nós na cruz através do seu Filho Jesus Cristo, para a nossa salvação. Então esse salmo é um salmo redentivo, meus irmãos. É um salmo redentivo. É apresentada a redenção nesse salmo. Escute, a mesma bondade de Deus que é apresentada aqui e propicia salvação para aqueles que foram justificados, é a mesma bondade de Deus que serve para a condenação do ímpio, por não terem dado ouvidos à instrução do temor do Senhor. Querido, se você está ouvindo essa mensagem aí, e você ainda não foi tocado pelo Espírito Santo de Deus para compreender essas verdades, mas que durante a exposição desse salmo você tem percebido que há algo de errado na sua vida, porque você não teme a Deus, porque você ainda não crê em Jesus Cristo para a salvação, eu trago aqui a você uma palavra. Ore, peça a Deus, implore ao Senhor que Ele possa promover regeneração no seu coração. Porque se isso acontece, já é ação do Espírito Santo de Deus, tá? Já é ação de Deus na sua vida. Se algo está lhe incomodando, se você tem percebido no seu coração o pecado, as consequências do pecado, o juízo de Deus sobre aqueles que vivem longe do seu caminho, sobre a vida daqueles que se apartam da palavra, sobre a vida daqueles que rejeitam a salvação em Jesus Cristo. Então, preste atenção, ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Ore para que Deus traga ao seu coração conhecimento a respeito disso, para que Ele possa promover fé no seu coração, para que você possa crer em Jesus Cristo, o seu Filho, e para que você possa ter iluminado os seus olhos, a sua face, para que possa resplandecer em você a alegria da salvação de Deus. Não deixe isso para outro dia. Faça isso agora mesmo aí. Coloque a sua vida diante de Deus, confesse os seus pecados, se arrependa por você ter quebrado inúmeras vezes a lei do Senhor. Se arrependa. E eu tenho convicção que se o Espírito Santo de Deus soberanamente atuar em seu coração, você vai receber da parte de Deus uma libertação que dá a garantia
de que nada nessa vida será capaz de lhe tirar de sua presença. Que Deus, meus irmãos, nos fortaleça com essa palavra. Vamos orar ao Senhor. Santo e eterno Pai, nós te damos graças pela tão grande salvação que tu operaste na nossa vida através do teu Filho Jesus Cristo. Nós te pedimos, Senhor, a tua misericórdia sobre nós. Fortalece-nos, Senhor. Ergue-nos para que possamos viver uma vida em que te busquemos com mais intensidade, na certeza de que tu és um Deus que ouves as nossas orações, que nos livra do mal. Que o teu temor esteja sempre presente em nossas vidas, Senhor, para que possamos viver de maneira obediente e reverente a ti, considerando quem tu és e quem nós somos. Dá-nos, Senhor, um coração quebrantado, um espírito humilde, para que possamos sempre te buscar e depender sempre de ti, Senhor. Para que não venhamos nos confiar nessas coisas dessa vida terrena, mas que possamos buscar sempre a nossa esperança em ti, a nossa confiança em ti. Ser, Senhor, com aqueles que ainda não tiveram um encontro contigo, Jesus Cristo. Opera neste salvação, para que eles possam também ter sobre eles e sobre a vida deles a alegria radiante da salvação, para que eles possam perceber que tu és um Deus misericordioso, que tu és um Deus que cuida de todos aqueles que são teus. É isso que eu oro em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Irmãos, que Deus nos abençoe. Até a próxima, tá? Fique com o Senhor. Uma boa noite a todos vocês. Tchau, tchau.